Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, Pastor Josué aqui mais uma vez, e eu queria trazer, como sempre, mais um tema relevante para o nosso canal, um tema que possa edificar a sua vida, a sua caminhada cristã e cada vez mais te levar a um amadurecimento com Deus. E hoje um tema muito interessante que vale a pena a gente se debruçar sobre ele, porque eu penso que cada vez mais ele tem se tornado relevante nessa geração e no nosso tempo. Mas antes, não se esquece, você que ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve, aciona o sininho, tá? Comenta e dê o seu like. Assim você vai nos ajudar a gente poder estar colocando mais material aqui, mais conteúdo. E também o algoritmo do YouTube vai entender que é um assunto bom e relevante e vai disponibilizar para mais pessoas. Amém? Então, vamos lá, nós vamos falar hoje sobre o evangelho marxista. Olha como é interessante isso aí. E isso cada vez mais tem estado presente, né, na igreja, e ano retrasado entrou bem em voga a partir, né, daquela denúncia que aconteceu no Marajó, mais a música da Aimee e tudo mais, né? Então, há um pensamento que cresce cada vez mais hoje no mundo evangélico, que permeia o imaginário do mundo evangélico, que é o pensamento que diz que a igreja precisa fazer obras sociais, que parte, né, que é papel da igreja também amparar o necessitado, que é papel da igreja, então, investir em obras sociais, que é papel da igreja amparar o necessitado, que o evangelho tem como foco, né, essa demonstração de amor, né, de Jesus através das boas novas. O que a gente precisa de entender, irmãos, que parte desse pensamento, desse imaginário, isso aí tem raiz, né, profunda na visão, na cosmovisão marxista, e a gente precisa de ter cuidado com isso. Então a gente tem uma cosmovisão marxista de fé. É assustador, mas é uma realidade. Hoje, por exemplo, nós temos cristãos que são marxistas, que são abortistas, nós temos cristãos que são a favor da ideologia de gênero, temos cristãos hoje que são a favor, por exemplo, né, da desapropriação da propriedade privada e tudo. Essa cosmovisão marxista da fé, ela traz o entendimento que o evangelho tem como mensagem principal a satisfação das necessidades materiais do ser humano. É aqui que está o problema, né? A gente vai importando uma mentalidade, o discurso, né, e é até bonito, que a gente precisa realmente amparar o necessitado, os órfãos, as viúvas, há base bíblica para isso. Mas o que a gente precisa de ter o cuidado é que dentro dessa ideologia, dessa mentalidade, né, de amparar o pobre, que o evangelho tem como base fundamental, a principal característica, o fundamento do evangelho é amparar as necessidades materiais do ser humano, e aí começa o problema. Porque o evangelho não é a resposta de Deus para as necessidades materiais do ser humano, querido. Não. O evangelho é a resposta de Deus, é a boas novas do céu para atender às necessidades espirituais, existenciais do ser humano. Entende? A mensagem do evangelho está comprometida com isso. Então, essa é a diferença. É aqui que a gente precisa de ter o cuidado. Eu não posso diluir a mensagem do evangelho, porque existe uma realidade, eu não estou dizendo que ela não existe, eu vou falar muito dela, mas dentro do contexto e do conceito certo. Existe uma necessidade material? Existe. Existe uma realidade social? Existe. Mas eu não posso fazer dessa realidade o foco da mensagem da cruz de Cristo. Então, Jesus não morreu por conta disso. Ele morreu para resgatar, restaurar todas as coisas. E dentro do plano de restauração de Jesus está aí a salvação do ser humano, entende? E Paulo fala em Romanos, capítulo 1, verso 16, o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Olha que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então é aqui que está a chave do evangelho, ok? Então precisamos pontuar e definir de forma muito clara essas coisas. Mas, pelo fato do evangelho, o foco do evangelho seja a salvação, né? O foco do evangelho é apresentar o reino de Deus. Eu vou até fazer uma observação aqui, tá? É até ruim a gente resumir o evangelho apenas à salvação do ser humano. Isso é um outro problema. Então, a gente precisa de entender isso, né? Temos que ter o cuidado de resumir o evangelho apenas à salvação do ser humano, como se a principal, né, missão de Jesus fosse salvar unicamente a humanidade. Isso aí tem que ter cuidado, porque é humanismo, como se o centro do evangelho fosse a necessidade humana, entende? De salvação, de restauração. E não, o centro do evangelho é as boas novas. E boas novas, gente, é restauração de todo o projeto de Deus. Não, a salvação faz parte disso, mas não é o corpo total, né? Por isso que Jesus fala, né, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Olha como é interessante, o reino de Deus. Então o evangelho tem a ver com a instalação do reino de Deus na terra. Isso que é importante. Mas isso não significa que não temos a responsabilidade de servir de forma materialmente o nosso próximo. Isso também é importante. Dentro dessa redenção da terra, tem também a restauração, né, material do ser humano. Ela faz parte, mas ela não é a mensagem principal, entende? E é interessante que lá na igreja de Atos teve essa treta. Logo no início da igreja, nós vamos ver esse problema instalado na igreja. Olha o que diz Atos, capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. E por isso que os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que nós negligenciemos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e esses homens passem, né, a eles essa tarefa e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então a gente vê aqui na igreja de Atos a instalação clara de 2 ministérios, da palavra, do ensino, mas o ministério das mesas, o ministério de servir. Então a gente percebe que essas coisas faziam já parte do imaginário aí da igreja primitiva. Então nós temos em Atos, aí no capítulo 6, a configuração que nós precisamos caminhar como igreja. Temos que ter o ministério que serve às mesas, mas também devemos ter os ministérios da palavra. E isso é importante. Então a gente tem essa instalação desse ministério no início da igreja, né? Então a gente vê claramente a distinção das duas coisas. Elas caminham juntas, tá? Paralelas. E é interessante que os apóstolos falam que escolham 7 pessoas que sejam, primeiro, de boa reputação, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria. Existia um critério para escolher essas pessoas que o serviam às mesas, né? Então esse ministério ele teve um papel importante no início da igreja. Inclusive, Tiago vai falar que a fé sem obras é morta, irmãos. E é importante a gente entender isso. E Jesus ele vai falar em Mateus 5,16 o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Olha como é interessante. O que a gente precisa entender é que as obras que nós fazemos, elas não nos salvam. As obras nós não somos salvos porque nós servimos as mesas, nós servimos os nossos próximos. Não, isso não traz salvação. Na realidade,
As obras, elas revelam que nós somos salvos. É aqui que é o ponto, entende? Eu faço isso, eu sirvo as mesas com o coração íntegro, cheio do Espírito Santo e com sabedoria, eu não posso fazer de qualquer forma, entende? Sabedoria, irmãos, tem a ver com relacionamento, não é conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor é relacionamento. Então, é muito importante. Tem que ser homens e mulheres que têm relacionamento com Deus. Então, eu não posso pegar uma pessoa qualquer, uma pessoa que tem uma ideia legal. Não, tem que ser uma pessoa que se enquadre a esse perfil. Então, as obras não nos salvam, mas elas revelam que nós estamos salvos. Então, existe uma lacuna que precisa ser preenchida na igreja, que é essa lacuna de servir as mesas. E isso realmente é uma demanda que a gente precisa começar a olhar, que a gente precisa realmente se debruçar sobre isso, mas da forma certa. Então, quando os apóstolos decidiram levantar o ministério das mesas, eles viram como uma obra também espiritual, porque tinha que ter um perfil para alguém fazer parte disso, ok? Então, eu já falei. E é interessante que esse ministério das mesas, ele vai ser o balizador do nosso amor por Senhor Jesus. É importante entender isso. Então, o ministério de servir as mesas, né, vai ser, né, um dos balizadores que nós amamos Jesus. O primeiro é que nós obedeçamos os seus mandamentos. Entende? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com o teu entendimento, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. Então, o ministério das mesas, ele aparece lá em Atos. É essa palavra que Jesus falou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso se resume à lei dos profetas. E isso está claro aqui em Atos. Há essa separação dos ministérios. Então eles vão cumprir a nova lei, que é a lei do amor. Essa é a lei do amor que tem que ser cumprida. E é interessante que quando a gente vai lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus então vai separar as ovelhas dos bodes, o critério que Jesus utiliza para fazer essa separação é muito interessante. Ele fala assim mesmo: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e você não me vestiu, estava preso e você não foi me visitar. E aí as pessoas vão perguntar: mas quando foi que você teve fome e a gente não te deu de comer, teve sede e não te demos de beber, você esteve nu e a gente não te vestiu, você estava preso e nós não fomos te visitar? Jesus vai responder: quando vocês fizeram por esses pequeninos, a mim vocês fizeram. O que Jesus está falando? Ele está confirmando, né? Essa palavra de Tiago é uma confirmação dessa palavra de Jesus: fé sem obras é morta. Então não adianta a gente ser espiritualmente cheio do Espírito Santo se essa unção ela não se transforma em algo palpável, em algo concreto. Então a gente precisa de ter esse entendimento. Irmãos, claro que hoje há uma disparidade muito grande entre a mensagem do Evangelho e as obras que nós demonstramos com o Evangelho. Não é verdade? Assim, eu não estou dizendo que é errado, não quer dizer que é errado você ter um grande templo, você ter uma grande igreja. O que é errado, né, ao meu ver, é que quando a gente investe muitos recursos para manter uma estrutura, né, e essa manutenção ela acaba roubando esse outro lado que a igreja precisava de exercer. Então você acaba tendo estruturas que 80% da arrecadação é só para manter aquela estrutura. É só para manter aquela glória toda. E aí você vê as lacunas sendo abertas. Então você tem megas igrejas no Brasil, mas você não tem escola. Você não tem referencial de faculdade. Você não tem referencial, né, de creches. A gente não tem. Então nós não fomos chamados para reformar o Estado democrático de direito, mas nós somos chamados, queridos, a implantar o reino dos céus, o reino de Deus na terra. Então, Lutero falava uma coisa muito interessante: ao lado de cada igreja, uma escola. Calvino implantou essa mentalidade na Suíça, eu estive lá agora recentemente,
E é interessante como toda a base, né, epistemológica, né, científica, de pensamento, ela é calvinista, porque Calvino implantou esse entendimento. O reino na terra. E por mais que eles não reconheçam isso, eles vivem debaixo dessa filosofia. Então a gente tem megas igrejas, né? Mas nós não temos boas escolas. Essa igreja não abriu nenhuma escola, nenhuma creche. Essa igreja não faz nenhum trabalho com crianças que são abusadas. Hoje a gente tem aí um crescimento exacerbado, né? De crianças autistas no mundo, ao boom dos autistas no mundo. A gente não vê igreja nenhuma tendo qualquer tipo de trabalho em relação a isso. É muito raro. Inclusive, eu tenho uma instituição, né? Eu faço parte de uma instituição que é a de integrar pessoas, desenvolver habilidade, educar valores. E hoje a gente está com um projeto chamado Extraordinário que visa realmente trabalhar com os pais de autista e com os autistas. Então a igreja ela vai inchando dentro dela mesma e ela vai se fechando. Então o modelo de Atos, esse modelo que eu preciso crescer tanto na vertical, no chamado apostólico, mas nós precisamos crescer na horizontal, no chamado, né, das mesas. Servir o nosso próximo. E o problema é que a gente quer servir apenas a nós mesmos. Levantamos um político e esse político tem que defender os nossos interesses, os interesses da igreja. Não, foi você que te elegeu, então você tem que defender os nossos interesses, não importa outro. Não, querido, um político, quando ele é eleito, ele tem que legislar sobre todo o povo. A rainha Esther foi rainha de toda uma nação. José foi governador de todo o Egito, querido. Não existe essa particularidade. Nós não somos currais eleitorais, então a gente precisa de entender como isso funciona. Então, quando a gente investe muito só no sistema, no organismo, na estrutura, a gente vai deixar esse lado aqui. E aí vem toda a crítica. Porque a igreja, claro, a igreja tem muito dinheiro, mas ela precisa revestir isso, né, em pessoas. Lembre, a gente gosta de usar Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Queridos, só que a Bíblia fala para que não deixe, para que haja mantimento na minha casa. Manter comida. Então, o recurso está vindo, mas ele não está o quê? Gerando alimento. Como eu falei, a gente não quer aqui reformar o Estado. A gente não quer aqui ocupar a área que é do Estado. Ah, isso aqui é do Estado para fazer. Ok, irmãos. A gente não quer tomar a posição do Estado, o lugar do Estado. Mas nós, enquanto igrejas, temos um posicionamento em relação a isso. Interessante quando a gente vê Paulo levantando doações para a igreja lá da Judéia, que estava passando necessidade. Você vê Paulo passando pelas igrejas, fazendo toda uma mobilização para que os recursos chegassem. E no começo de Atos, a Bíblia fala que as pessoas traziam as ofertas ao pé dos apóstolos e eles distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. É assim que funciona, gente. O dízimo tem uma função social, não sei se você consegue entender isso, né? Quando Abraão começa lá e vai dar o dízimo a Deus de tudo, entende? Mas quando é instituído em Jerusalém, no povo de Israel, quando é instituído na nação de Israel, ele vai ter uma função social, gente. O dízimo funcionava para manutenção. O dízimo, então, qual é a ideia do dízimo? Qual era a ideia do dízimo? O dízimo foi estabelecido para a manutenção e sustento dos levitas e dos sacerdotes, porque eles não tinham herança entre os seus irmãos. Então, essa é a ideia do dízimo. Então, a gente precisa de pensar essa questão. Então, o foco do evangelho não é o bem-estar social, querido. Não é isso que eu quero falar para você. Então, não é foco do evangelho. O evangelho não está comprometido com o bem-estar social. O evangelho está comprometido com a transformação moral e espiritual do ser humano. Mas a prova que eu vivo o evangelho é o quê? São os frutos dignos de arrependimento. Essa transformação da mesa e servir a mesa. João fala assim mesmo: se alguém tiver recursos materiais e vir seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha que João fala. Então a gente tem aí uma série de pessoas passando necessidade, uma série de pessoas passando situações difíceis, e igrejas ricas, dentro de igrejas ricas. E qual é o problema? Qual é o discurso?
geralmente dos pastores. Não, a gente não pode fomentar isso porque isso gera uma dependência. E eu concordo, a gente não tem que gerar dependência econômica, mas a gente precisa ajudar essa pessoa a ter uma independência econômica. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é ficar dando cesta básica, cesta básica, fomentando a pobreza, fomentando a pobreza, fomentando a pobreza. Não é o papel da igreja. O papel da igreja é ajudar o irmão a deixar de ser pobre. Só para a gente alinhar aqui, antes da gente encerrar, a questão da pobreza, né? A gente vê muito cristãos marxistas defendendo essa questão da pobreza, porque há muito pobre na igreja e tudo mais, parará, a igreja é rica e tem uns pobres. Gente, é o seguinte, quando a gente fala de pobreza, a gente precisa entender que a pobreza entrou no mundo lá em Gênesis 3, 6, quando o homem pecou. Quando o homem pecou, o resultado disso também foi a pobreza. Entrou a pobreza espiritual, a pobreza moral, a pobreza relacional, a pobreza cultural, entende? A pobreza organizacional, a pobreza familiar, entende? Todo um conjunto de pobreza entrou no mundo por conta do pecado. É isso que a gente precisa de entender. E, gente, pobreza, ela é resultado do pecado. Então, não adianta eu tentar criar uma política pública para resolver uma questão de pobreza, porque o que resolve a pobreza é uma questão espiritual e não moral e não social. Desculpa. Então, se você pegar R$ 1 milhão e dar R$ 1 milhão e dar para uma pessoa que está morando na rua, querido, com menos de um ano ela já está pobre de novo, ela vai estar no mesmo lugar. Os ganhadores aí da loteria, da cena, tudo, comprovam isso. Ganham, né? Todo aquele dinheirada, aquela dinheirada, com 7 anos mais ou menos já estão pobres novamente, porque é uma mudança de mentalidade. Pobreza tem a ver com pecado. Então tem gente na igreja que não vai enriquecer por uma questão espiritual, porque está pecando. O pecado, ele empobrece o ser humano. E aí, esse ensino está muito claro quando Deus estabelece, por exemplo, na nação de Israel, o preço. Você pecou, você vai ter que sacrificar. Então você vai ter que abrir mão de uma ovelha, você vai ter que abrir mão de um boi, você vai ter que abrir mão de um bode, você vai ter que abrir mão. Já a pessoa pega 30, 40 vezes no mês, são 40 sacrifícios, é menos 40 que recursos que ele tem. Então, a pobreza é consequência do pecado. Por isso que Jesus falou, os pobres vocês sempre terão com vocês. Entende? Não é um determinismo bíblico, cristológico, não. O que Jesus está dizendo? E quanto houver pobreza, quanto houver pecado, vai haver pobreza, irmãos. Esse é o problema. E a gente vê isso claramente quando aquela pessoa, antes de conhecer Jesus, andar com Jesus, ela bebia, ela andava na farra, gastava dinheiro com droga e tudo mais. Ela conhece o evangelho, começa a andar com Jesus, ela vai largando esses vícios, ela vai largando esse estilo de vida. O que acontece com ela? Ela começa a prosperar. Não é uma mágica, mas ela deixa de investir dinheiro em coisas que não estavam destruindo ela, então ela começa a prosperar. Esse é o problema. Então eu espero que você tenha entendido um pouco sobre esse conceito e que você possa fazer uma análise do seu coração, da sua mentalidade em relação a isso. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma questão, escreve aí nos comentários, vê o que você achou, se você gostou ou não. Se tem algum tema que você quer que a gente explore aqui no nosso canal, a gente está livre para estar compartilhando com você. Por favor, então, não esquece de se inscrever, dá o seu like, você ainda não deu, né? Dá o teu like aí, te inscreve, aciona o sininho, ok? Faz o teu comentário, compartilha, envia para alguém esse conteúdo, né? Para que a gente possa, então, aí crescer cada vez mais no nosso canal. Amém, querido? Deus te abençoe, no nome de Jesus.